Vitória do Flamengo em cima do Cruzeiro. Ó, eu acertei o palpite, hein? Eu falei que seria 2-0 e deu 2-0 para o Flamengo. Gols do Pedro e um golaço do Carrascal. Meus amigos, acertei o palpite hoje. Eu falei 2-0 para o Flamengo em cima do Cruzeiro. Uma grande vitória do Mengão. Vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão dessa vitória. A primeira vitória do técnico Leonardo Jardim no comando do Cruzeiro. Chega aqui, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 3.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Já deixa os créditos ao canal da ESPN. Vamos lá para as informações do Flamengo. Muito bem, começando o nosso linha de passe, vitória do Flamengo para cima do Cruzeiro. Vitória por 2-0, né? Ali tá 1-0, você tá vendo 1-0, mas foi 2-0 pro Flamengo. O gol de Pedro é Carrascal. A linha de baixo corrige de cima. Vamos lá, vai consertar. 2-0, Pedro voltando a marcar, voltando a ser titular ali com o Leonardo Jardim. E aí, né, Calçade, boa noite para você, boa noite pro Kifuri, pro Jean também, pro nosso querido Vitor Birner. E aí, Calçade, um Flamengo, como eu disse, com o Pedro pelo segundo jogo como titular com o Leonardo Jardim. E também, dessa vez com o Cebolinha, sem o Samuel Lino, e com o Paquetá de titular, né, coisa que não aconteceu no jogo passado, o jogo que deu o título carioca para a equipe rubro-negra. Tudo bem, Calçade? Olá, William, olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. E a gente tem que entender o seguinte também, é o calendário do Flamengo e trocas vão existir. Agora, nesse começo do Leonardo Jardim, eu acho que tem algumas coisas a gente tem que tomar cuidado para não querer enxergar tudo diferente, mas também para não observar o que realmente começa a acontecer, né, no time do Flamengo. E o que começa a acontecer? Para mim, sim, o Flamengo começa a desenvolver diferente, não quer dizer, eu não quero entrar na isso aqui é melhor, é pior. Existe um novo trabalho, uma cabeça que pensa um pouquinho diferente, tá? O Flamengo é inegociável essa questão da pressão, de pressionar o adversário. Só que o Flamengo vai escolher os momentos. Então tem momentos que o Flamengo baixa um pouco, depende do tipo de saída, do comportamento do adversário, onde está a bola. O Flamengo vai ficar numa intermediária para marcar e pressionar. E em alguns momentos, quando o adversário não está bem posicionado, ele sobe, esse é um gatilho, ele sobe para pressionar. E hoje a gente viu o Flamengo recuperando muitas bolas. O Pedro, se eu não me engano, foi aos 12 minutos. Depois do 1-0, o Pedro consegue recuperar uma bola e ter uma oportunidade. Sim. E isso é um marco para o Pedro. Quando você nota num jogo que o Pedro pressionou, recuperou uma bola, porque é algo que não é prazeroso para ele. Não deve ser para ninguém. Mas o jogo pede. Então o Flamengo mostra isso. Qual é o momento, com o Leonardo Jardim, de pressionar e tentar recuperar. E ele forçou muito passe errado no Cruzeiro, muita bola perdida, e isso gerou também uma situação do gol, porque você tem muitos jogadores do Flamengo empurrando o Cruzeiro na saída de bola para trás. Sim. Então tem coisas diferentes que começam a surgir. A gente tem que tomar cuidado, porque o tempo de observação é muito pequeno. É 90 minutos no domingo, 90 na quarta. E aí isso quer criar as maiores teses. O Flamengo treinou hoje também, sim, no dia do jogo. Tem mudança, concentração, treino no dia do jogo. Cada um tem o seu formato e as suas ideias. E o Cruzeiro tomou a pressão, tomou o gol, estava com uma certa instabilidade. Depois, a partir da metade do primeiro tempo, o Cruzeiro passou a ocupar mais a área do Flamengo. Mas o Flamengo foi mais feliz nas chances que teve e venceu o jogo. É bom você falar ocupar a área do Flamengo. Eu te pergunto, André, o Felipe Luiz estava sendo muito criticado por a forma como o Flamengo estava frágil defensivamente. O time tomava muitos gols, ao contrário do que estava acontecendo no ano passado, por exemplo. Pela primeira vez na temporada, o Flamengo fica 2 jogos seguidos sem tomar gols. Se você quiser, você pode falar até 3. É que eu não estou contando o jogo do Sampaio Corrêa, ok? Não estou contando aquele jogo. Madureira, perdão, o 8-0. Não estou contando esse jogo. Mas são 2 jogos aí, uma final de campeonato e um jogo contra o Cruzeiro, sem sofrer gols. Apenas uma coincidência, estou falando de 2 jogos já com o Leonardo Jardim. Apenas uma coincidência ou você já vê indícios de um time mais sólido e mais organizado? Então, boa noite a todos, especialmente a você que nos acompanha.
Eu concordo muito com o que o Calçade disse no início do comentário dele. A gente tem que tomar cuidado para não achar que está vendo alguma coisa muito diferente do que via, né, no período em que o Felipe Luiz foi treinador, mas também não deixar de observar algumas coisas que possam ser, não grandes transformações muito claras agora, mas um começo de uma nova ideia, de um time que deve se comportar de uma forma diferente, porque ainda que o Leonardo Jardim e o Felipe Luiz vissem o futebol quase que exatamente da mesma maneira, os times deles seriam distintos porque eles são pessoas diferentes, com formações diferentes, eles carregam dentro de si um tipo de jogo diferente, e isso que é muito interessante no futebol, quando se fala em identidade, proposta de jogo, outras expressões que no final das contas descrevem como um treinador prefere armar o seu time. E o time do Flamengo dá a qualquer técnico, com qualquer ideia e qualquer formação, todas as ferramentas possíveis para praticar um determinado padrão de futebol. Acho que se chegar um técnico no Flamengo disposto a apenas jogar no erro do adversário esperando, esse técnico não vai durar muito tempo, porque eu nem falo sobre uma outra expressão muito usada para tratar desses temas, que é o DNA. O DNA, fala-se do DNA do Santos, por exemplo. Estou citando o Santos porque de uns anos para cá, o Santos é uma equipe diferente daquilo que o seu torcedor gostaria que fosse. Então, não adianta você querer ficar insistindo no que se chama de DNA. Mas no caso do Flamengo, eu não acho que nesse momento na história, em outros também, mas principalmente agora em que há muito investimento e muita qualidade em campo, fosse aceitável jogar de um outro jeito. O Jardim, ele é um técnico diferente do Felipe Luiz, ele enxerga o futebol de uma outra maneira, e eu acho que o Flamengo dele vai ser um time que, além de modular a pressão, como o Calçade disse, vai ser um time mais afeito a um futebol de velocidade. O que não significa que não vai dominar a posse, não vai querer ser protagonista, não vai investir muito nos seus jogadores mais técnicos, como o Jorginho, como o Arrascaeta. Mas eu acho que não vai ser uma coisa tão declaradamente de dominar a posse no maior tempo possível, de maneira proposital, se instalar no campo do adversário, fazer a bola girar, investir na superioridade técnica e ganhar por esse intermédio. Eu acho que vai ser o Flamengo do Jardim vai ser um time um pouco mais maleável do que esse. E vamos ver, é claro, se os jogadores vão interpretar essas ideias de maneira eficiente, porque no final das contas se trata também de explorar e extrair as melhores características coletivas que um elenco tem, e o Flamengo tem muitas. Em relação a 3 partidas seguidas sem tomar gol, se você realmente quiser considerar um jogo que o Flamengo ganhou de 8-0... É o que eu desconsidero. E a final do estadual foi um jogo que nem o Flamengo nem o Fluminense conseguiram fazer aquilo que se propuseram. Foi um jogo ruim, na verdade. Talvez se explique pela decisão e tudo mais. Eu acho que é coincidência. Coincidência. Eu acho que muito sim. bem. Paquetá estreou, Jean? Foi isso? Pois é. Bom, boa noite, William. Boa noite a todos. Primeiro que eu acho que a escalação do Flamengo hoje, né? Porque, como eles disseram, acho que a gente tem que constatar e olhar para os fatos. Quais foram as motivações, o que foi escolha do Leonardo Jardim ou não, a gente não sabe, a não ser a escalação. Sim. Então, assim, olhando para o jogo, a escalação para mim talvez fosse a melhor escalação possível. Essa escalação com o Paquetá de um lado, com o Cebolinha do outro lado, com a Arrascaeta no meio, com o Pedro como centroavante e a dupla ali, o Pulgar e o Jorginho, né? Mesmo com o Royal? Então, aí você pode você pode discutir os laterais e tal, mas eu acho que a questão dos laterais, a alternância dos laterais vai se dar muito pelo tipo de adversário de jogo, vai se dar pela condição física. O que eu acho que tem ultimamente gerado discussão sobre quais são as melhores alternativas, porque isso influencia também como o time vai jogar, é ali do meio para frente. E acho que essa formação, e essa indiscutivelmente foi uma escolha do Leonardo Jardim, foi a melhor, incluindo a do Paquetá pelo lado direito. Os 10 minutos iniciais foram impressionantes, né? A maneira como o Flamengo se comportou, a intensidade que colocou, o jeito que o Calçade descreveu muito bem
o que foram 10, 15 minutos iniciais, diria até o momento do gol. Claro, contando com a pane ou a surpresa, não sei como a gente classifica as coisas que aconteceram do lado do Cruzeiro, que entregou 2, 3 bolas, mas também como consequência da pressão que o Flamengo estava botando ali na saída de bola, né? O próprio gol, a gente vai ver aí, nasce desse passe completamente equivocado, né? Então, assim, foi um Cruzeiro que errou muito nesses 10, 15 minutos, mas também um pouco por consequência do que o Flamengo fez. O que acontece a partir do gol é que para mim fica um pouco de dúvida em relação a se foi um desejo, e aí a gente já olha para a característica do Léo Jardim, né, de como ele jogava com o Cruzeiro. Quer dizer, será que aquele baixar de linhas, aquele não ter a posse de bola foi uma opção dele ou não foi? Foi até curioso que o Pedro, no intervalo, né, ele foi entrevistado ali na saída de campo e falou, pô, a gente precisa ter mais a posse de bola. A gente precisa ficar com a bola, a gente tem que controlar o jogo com a bola e não deixar o Cruzeiro jogar. Então, era assim que o Felipe Luiz, nos né? dois tempos, o Cruzeiro teve 56%. Exato. Mas acho que assim, no segundo, era até mais, né, aquele final de jogo que é normal, em geral, o time que tá perdendo, dá uma fechada e falar, não, agora faltam 10, 15 minutos. Aí é normal essa postura, né? Seja com um técnico que quer ter a bola, que quer atacar, ou seja com um técnico que gosta de ser mais objetivo e reativo. Então, eu não sei ainda se foi uma escolha do Leonardo Jardim ou não, até porque no segundo tempo o Flamengo volta diferente. A postura do Flamengo na primeira parte do segundo tempo já é diferente daquilo que a gente viu depois do gol do Cruzeiro no primeiro. Então, assim, não adianta a gente querer realmente responder essas perguntas agora e dizer, foi o que ele quis, foi o que ele não quis, era a ideia dele, não era a ideia dele. Talvez ele responda agora na entrevista coletiva, talvez ele diga o que era a intenção, o que não era a intenção, mas acho que a gente também precisa, não pode ser precipitado para querer transpor o que era o trabalho do Leonardo Jardim no Cruzeiro para o Flamengo em tão pouco tempo. Acho de mérito indiscutível, pelo menos para mim, a escalação e já tinha falado isso, né, em outros momentos aí recentes, que talvez tenha sido a melhor escalação, talvez fosse a melhor escalação possível para começar o jogo, ainda que reservas tenham sido importantíssimos depois, né, no garantir o placar no segundo tempo. Você aprova essa escalação também, Vitor Birner? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçado de André, Jean, as fãs e as fãs do esporte, com exceção ao Emerson Royal. Tá. Não seria meu titular, mas o Jean falava muito da linha de frente e meio campo, né? Acho que nos referia à primeira linha defensiva. Mas também entendi a ideia, porque como você tem o Paquetá jogando ali na linha de 3, mais avançado, e ele tende a jogar mais para dentro do que chegar à linha de fundo, você precisava de alguém que avançasse. Como o Flamengo conseguiu dificultar bastante as coisas para o Cruzeiro, o Emerson Royal teve mais trabalho como atacante, como um ala, do que propriamente como marcador, como defensor. Sim. Me chamou a atenção sobre o Cruzeiro rapidamente as dificuldades defensivas do Cruzeiro em grande parte do jogo. Para mim, foi um dos melhores jogos do Flamengo nesse ano. Já dá para entender o que o Leonardo Jardim quer fazer, e o Calçado, eu concordo totalmente. Em alguns momentos você pressiona alto, como foi no começo do jogo, mas você não faz que nem o time do Felipe Luiz, que de maneira quase obcecada pressiona alto enquanto tiver pernas quase o tempo inteiro. Você alterna essa pressão de acordo com a saída de bola do adversário, você recua, trace ali uma linha imaginária entre a linha do meio campo e a linha da grande área, e começa mais ou menos ali a marcação quando o Flamengo recua ainda no campo de ataque para tentar usar a transição. E é um jogo, para mim, claramente, em que a posse de bola é menos importante do que era com o Felipe Luiz. Outra coisa que me chamou a atenção, rapidamente, o Pedro, quando sai do primeiro tempo, quando o Flamengo foi muito bem no começo, fez 1-0, podia ter feito o segundo, e depois o jogo ficou equilibrado, ele fala que o Flamengo tinha que valorizar mais a bola, tinha que ter mais posse de bola. Eu acho que o treinador discorda. Eu acho até que o treinador quer que o time tenha posse de bola, que ele consiga manter a bola para ter controle de jogo em alguns momentos, para poder descansar também em alguns momentos, for obrigar o adversário a se cansar correndo, mas não é uma prioridade, como o Pedro parece que pensou. Por outro lado, Pedro... Não, ele falou ele pensou, a gente tem que ter mais a bola para controlar mais o jogo e o resultado. Era o hábito, né? Agora foi uma bela atuação dele, e eu quero destacar também a atuação do Paquetá.
porque belos passes, ação dos jogadores na área. É por isso que eu brinquei, falei, estreou o Paquetá, né? Sim, é óbvio que o Paquetá vai fazer uma boa temporada, que ele vai fazer uma temporada à altura do que as pessoas imaginam, como sempre diz o Calçade, meteram ali 42 milhões de euros. A expectativa vai lá para cima, a expectativa é jogar bem e ganhar campeonato. Então, se não for isso, obviamente... Mas é no primeiro jogo. Mas jogou muito bem hoje. Não existe. Melhor jogo dele pelo Flamengo. Não vou contar o jogo com o Madureira, obviamente. Não. Só um detalhe. Esses jogos do Campeonato Carioca... O jogo com o Madureira vai valer apenas para marcar a demissão do Felipe Luiz? É isso. É basicamente isso. Ou talvez para o Pedro começar jogando. Talvez o Pedro tenha que, nessa transição, ele e seus companheiros, ele falou de controle, ele aliou controle e posse. Ele vai ter que aprender a controlar sem posse. Perfeito. É isso que eles ainda é uma diferença muito grande. E sabe o que é mais curioso, Calçade? O tipo de jogo que foi feito hoje facilita para ele, dificulta um pouco para a Arrascaeta com bola, mas facilita sempre, porque são 2 linhas de 4, Pedro e Arrascaeta na frente, mas não precisa daquela pressão o tempo inteiro que o Felipe Luiz exige. Então, pro Pedro, o Flamengo chegando à frente como chegou, chegando com espaço, é até melhor jogar assim do que era com o Felipe Luiz, onde ele dificilmente ia conseguir em algum momento ser titular. Porque o sem bola dele, da história, não com o Felipe Luiz, da história dele, nunca foi suficiente porque o Felipe Luiz quer. Então, assim, eu acho que ele tem que estar bem confortável com a situação. Não é do perfil, mas eu acredito que o Leonardo Jardim, pelo menos por enquanto, não sei se ele vai mudar, mas ele tenha, assim, adaptado a ideia dele ao Flamengo. Então, eu quero ter o Pedro, mas se eu subir todas para pegar a bola na saída, na entrada da área, não vai rolar. Então eu vou mudar isso aqui. Vou ficar um pouquinho mais baixo em determinado momento. E dependendo da situação da bola e a posse do adversário, aí sim a pressão. E o time sabe bem disso, que é a hora do gatilho, de subir e pressionar quando a saída está um pouco desorganizada. Quando ela está bem organizada, você baixa um pouquinho, aí sim, você não vai recuando até a entrada da sua área. Tem um ponto que é o ponto de intervenção. Mas assim, são os primeiros movimentos, vamos ver. A gente tem que ver mais. Nem o Leonardo Jardim, entendeu? Claro, claro. Se o cara tá, a gente vai analisando indícios nesse começo. Indícios. Nada está estabelecido ou solidificado. Senão a gente vai formar teses aqui com 180 minutos. São indícios, assim. Tem o jogo do Flamengo, a gente assiste o jogo do Flamengo, a gente vem pra cá, o que a gente vai analisar? Olha, hoje teve isso aqui de interessante, olha, isso aqui ele fez de diferente na escalação em relação ao jogo passado. Olha, o time se comportou dessa forma, um pouquinho diferente, ó, no jogo passado foi assim, já são indícios. Até a gente poder solidificar uma tese, ó, realmente mudou, isso aqui está totalmente diferente, isso aqui é uma outra coisa, demora, leva tempo, não sei nem quantos jogos isso, acho que a gente vai ter isso, quem sabe, no segundo semestre. Né? Sabe a outra coisa curiosa? O lance do Arrascaeta, que ele entra puxando um contra-ataque mais pela direita, o Cássio faz uma baita defesa de se machucar. Sim. Né? Isso vai acontecer mais na ideia de jogo do que agora, do Leonardo Jardim, do que acontecia com o Felipe Luiz. Por outro lado, o que a gente via do Arrascaeta, Paula passando sempre pelo pé dele, por dentro, construindo, aproximação, tabela curta, a gente vai ver menos. Então, como vocês estão dizendo, e você acabou de afirmar, William, a gente precisa esperar para entender como isso vai funcionar na prática, até porque no final das contas, como a expectativa no Flamengo é muito grande, toda análise vai girar em torno do resultado. Já é assim em qualquer clube. No Flamengo, ainda mais. Então, como a torcida estava muito insatisfeita, quando ganha o estadual, nos pênaltis, fazendo um jogo ultra conservador, e hoje ganha por 2-0, fazendo um jogo correto e um bom jogo do Flamengo, eu acho que o torcedor está satisfeito, mas é impossível definir ainda, até porque os próprios jogadores também vão ter que se adaptar a algumas coisas. Vamos ver como é que é. O começo é bom, é inegável. 2 jogos, principalmente esse aqui, é um jogo mais interessante. Jogou bem melhor hoje do que jogou na final do Carioca. Mas sem dúvida, você falou que é um dos melhores jogos da temporada do Flamengo. Gente, talvez seja o melhor. E a gente não está falando que é uma coisa espetacular, deu show, etc. Sim, é que estava tão abaixo antes que talvez você tenha sido o melhor jogo do Flamengo. E se você for olhar, correu poucos riscos mesmo, né? A superioridade do Flamengo não esteve discutida em nenhum... controle do jogo. Controle. Foi um começo muito bom, poderia ter feito mais de um gol até. O Pedro começou o jogo, assim, criando perigo praticamente toda vez que ele foi acionado. O gol é um grande mérito dele, né? Porque a jogada poderia ter escapado, ele insistiu, finalizou bem. Não acho que seja coincidência a escalação dele como titular. Me parece que
né, quando chega uma comissão técnica nova, mesmo num time que tem tanto a oferecer, algumas coisas em termos de escolha de jogadores já ficam bem claras, né? E aí é por isso que muitos dirigentes dizem que o tal fato novo, ou outra expressão, chacoalhar o elenco, aqueles jogadores que estão descontentes por não jogar ou por se sentirem tratados sem justiça pelo treinador, ganham uma nova oportunidade. Aqueles que estavam se sentindo muito tranquilos, talvez cômodos demais, também precisam, né, mudar um pouco essa postura, porque chegou um novo comandante e as ordens vão ser diferentes. Agora, foi um bom jogo do Flamengo contra um adversário que não está no seu melhor momento, é claro, mas, né, a gente viu no jogo que o Flamengo conseguiu se impor, correu um pouco de risco depois que o Cruzeiro equilibrou as ações ali 25, 30 minutos do primeiro tempo, mas poderia ter feito mais gols do Flamengo também. Ao longo de todo o jogo, a gente ficou esperando e imaginando que o Flamengo faria um segundo gol. Esse segundo gol saiu bem mais tarde do que a gente pensou. Tá aí, nação, então a vitória do Flamengo pra cima do Cruzeiro, uma grande vitória. A realidade é essa, uma grande vitória. 2-0, o Flamengo jogou bem a partida. Eu acho que já começou o técnico Leonardo Jardim implementar o jeito dele, né, de fazer o Flamengo jogar. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu acertei meu palpite, eu falei que seria 2-0 Flamengo, foi 2-0 Megão. E tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Daqui a pouco vou colocar desse lado aqui a coletiva do Felipe Luiz, a coletiva do Leonardo Jardim. É porque troca de técnico assim, o Flamengo sendo campeão, então a gente não sabe nem quem tá dirigindo o Flamengo. Bom, tá aí, vou deixar desse lado aqui pra vocês a coletiva do Leonardo Jardim, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.